Oi, gente linda! Como vai? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso Espaço Feminino, que hoje é especial. A gente fala sobre autismo. Mais informações, menos preconceitos, do diagnóstico a tratamentos. A gente vai mostrar aqui histórias de desafios, mas também de muito amor. São mães que lutam por garantias, por inclusão, por mais compreensões. Autistas que lutam com coragem, com amor e superam as limitações. Você, meu convidado, minha convidada sempre aqui no nosso programa, portanto, o nosso WhatsApp é aberto para você participar, enviar a sua pergunta, participar também do nosso tema de hoje, dessa discussão. Tem alguma coisa para acrescentar? Tem algo para falar? Tem alguma mensagem? Tem alguma sugestão? Então, aproveita essa próxima 1 hora aí, até 19 horas, que a gente vai conversar muito, tá? Então, anota o nosso WhatsApp, que é o 999474515. Lembrando que você pode assistir a NTV, além do canal 8.1, também pela internet, no nosso site, que é o ntv.tv.br. Pode assistir também, baixar gratuitamente lá no seu celular, na loja de aplicativos, gratuita, o aplicativo da NTV. Procura lá NTV Patos de Minas, você vai baixar. Lá no Facebook também a gente transmite tudo ao vivo para você. Então, escolha, participe do nosso programa. Estamos aqui também esperando sempre a sua interação, que é muito importante para a gente. Agora eu vou fazer assim, vou terminar de organizar tudo por aqui. Já já a gente volta com o nosso programa Espaço Feminino, falando então de autismo. Gente linda, autismo. O que a gente precisa saber, entender, compreender para apoiar cada vez mais? Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui nos nossos estúdios o Dr. Flávio Rodrigues Almeida, ele que é neuropediatra. A gente conversa também com a Cleide Alves Gonçalves, ela que é presidente da Associação Esperança Azul, em Patos de Minas. Oi, doutor, como vai? Boa noite. A NTV por sempre estar abraçando a nossa causa, né? Porque a causa não é minha, não é da Cleide, é da população de Patos de Minas, e a NTV está sempre ajudando a gente nessa divulgação. A gente faz isso com muito prazer e com muita alegria. Como eu falei, quanto mais informações, mais a gente consegue aí diminuir preconceitos, entender e apoiar cada vez mais nessa necessidade de uma inclusão social. Não é isso, Cleide? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Para a gente falar dessa causa tão nobre, tão importante e que parece assim que está como se fosse em alta, mas na realidade não é isso. É que nós estamos num momento de conscientização, de maior informação e, como diz o nosso slogan da campanha desse ano de conscientização, quanto mais informação, menos preconceito. Então, quanto mais levarmos informações à população, mais fácil se tornará a vida de cada autista. E que continue em alta, se esse for o elemento que falta, o elemento essencial para que discuta-se cada vez mais, porque não adianta também colocar embaixo do tapete, colocar dentro do armário, algo que a gente precisa lidar, compreender para vencer esses preconceitos. Exatamente, é muito importante essa fala que você falou, Ludmila, porque a gente encontra muitos familiares que querem esconder a criança, quer esconder o autismo, e não é algo para se envergonhar, é algo para se ter orgulho, é algo diferente, mas que se tem que ter orgulho e amar muito. Doutor Flávio, falando sobre informações, então, com relação ao diagnóstico, a Cleide está falando, parece que está em alta, mas é porque a gente tem visto cada vez mais pessoas, principalmente na fase da infância, sendo diagnosticadas com o autismo. Por que explica isso? A saúde está mais atenta às características, o que faz com que tenhamos cada vez mais casos sendo registrados, e como é que é o diagnóstico? É algo fácil de ser feito? Bom, primeiramente eu gostaria de esclarecer que essa divulgação que a gente faz através da NTV, eu como professor do Centro Universitário de Patos de Minas estou capacitando os alunos que irão formar, que eu não tive a oportunidade no Unipan de estar estudando a neuropediatria, e agora a gente está capacitando esses profissionais. Fizemos uma palestra, né, Cleide?
de capacitação para os professores, pais, alunos, então acredito que não está aumentando, acredito que o diagnóstico está sendo mais precoce, né? Os pais, os familiares, os profissionais da área da saúde estão mais atentos com esses sinais, e o diagnóstico, assim, o diagnóstico é feito pelo médico, mas é importante ressaltar a equipe multidisciplinar, avaliação do fonoaudiólogo para a fala, avaliação do psicólogo, dos comportamentos, da avaliação da neuropsicológica, o terapeuta ocupacional, então assim, o médico fecha o diagnóstico, mas é uma equipe multidisciplinar que vai dando informações para esse médico durante as terapias, que chega a um diagnóstico final dessas crianças, que muitas vezes, eu sempre falo com os pais que, independente se a criança tem o autismo ou não, e ele está apresentando um atraso, tem que estimular, né? Porque se a gente não estimular, a gente perde esse tempo de neuroplasticidade, que é o desenvolvimento do cérebro da criança, para me ter ganhos de habilidade a curto prazo ou a longo prazo, né? Ô, doutor Flávio, quais são aí, então, as características mais marcantes do autista? Até porque, o senhor acabou de falar, é uma série de profissionais que ficam atentos para estabelecer aí um diagnóstico, mas em casa é que começa a perceber algum sinal de que pode ou não haver algum tipo de transtorno. Então, o que os pais devem ficar atentos? Quais são essas características que chamam a atenção? Bom, o padrão ouro do diagnóstico é a dificuldade da criança na interação social. Então é aquela criança que desde novinha eu estou chamando ela pelo nome, ela ignora. Ela está próximo de outras crianças e aí eu pergunto aos pais, ela brinca, mas a criança não está socializando, ela está próxima ou fica correndo de um lado para o outro. Os marcos do desenvolvimento ali com acompanhamento com o pediatra, então se eu observar comportamentos repetitivos e restritivos, algumas crianças fazem os flaps, que são os movimentos de balanceios da mão, emparelhar objetos, balanceio de corpo. Esses são os 2 critérios diagnósticos para o autismo, mas o autismo pode acompanhar de outros sinais, como atraso de fala, baixo contato visual, incômodos com barulho, por exemplo, o foguete, que Patos até fez uma lei contra o foguete, e aqui eu quero deixar meu apelo para quem solta foguete, não soltam foguete com barulho não, soltam só com as luzes. Os autistas sofrem muito. Se você conhecer um autista que tem uma desordem sensorial com esse tipo de barulho, você nunca mais vai soltar um foguete com o barulho. E ficar atento a esses desenvolvimentos. Alguns pacientes vêm encaminhados para mim, doutor, ele anda na pontinha do pé, ele é autista. Não, andar na ponta do pé não é critério para diagnóstico de autismo. Então o critério é a dificuldade na interação social e também comportamentos repetitivos. Eu tenho autistas que não tiveram atraso de fala, eu tenho autistas que não são verbais, então assim, eu atendo há quase 10 anos e eu nunca vi uma criança igual a outra com as mesmas características, mas se tem o sinal de alerta, é muito importante estar procurando um neuropediatra ou psiquiatra infantil ou um médico que tenha conhecimento sobre esse transtorno. Agora, doutor, fazer essa descoberta o quanto antes também é válida no caso do autismo, até para poder ter essa atenção redobrada dos pais e descobrindo numa fase precoce ainda da vida, na fase inicial da vida, os tratamentos podem fazer com que o transtorno regrida a algo assim? É importante ressaltar, Ludmila, que assim, o diagnóstico precoce é muito importante, mas algumas mães, por exemplo, que hoje eu até fiz um diagnóstico no consultório com 15 anos, um adolescente que está 15 anos sofrendo com diagnósticos que às vezes não estão tendo tanta eficácia nesse tratamento, e a mãe pergunta assim, por que eu não vim antes, ou por que eu não procurei outro profissional antes? Eu falo com os pais, não vamos pensar o que está no passado, vamos pensar agora, do que a gente vai fazer daqui para frente. Com certeza, se eu pegar uma criança e estimular ela desde novinha, esse desenvolvimento do cérebro dela, ela vai ter ganhos. Mas, porém, eu não falo que é diagnóstico tardio, eu falo que é uma estimulação que a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior de fazer esse desenvolvimento dessa criança. Bom, doutor, e o que dá para estabelecer quais são as causas que levam ao autismo? A principal causa é genética. 97% dos estudos mais atuais que eu tive no último congresso, na 2 final de semana, eles referem que 1 a cada 36 crianças nos Estados Unidos apresenta o transtorno do espectro autista até os 8 anos. Então, um número muito, muito, muito alto, né? E as causas são genéticas e alguns pais me perguntam assim, Flávio, eu tenho um filho autista, tem a possibilidade de ter outro filho autista? Existe a possibilidade. Aí eles me perguntam, Flávio, você acha que eu tenho que ter outro filho? Não sei. Essa responsabilidade não pode sobrecarregar o médico. O médico sempre pergunta, você está preparada para ter outro filho? Se ele não vier com o autismo ou se ele tiver o autismo, você está preparado? Estou
preparado. Então tenha, né? Eu acho que tudo que a gente tem vontade de ter e sem medo de ser feliz vai ser, né? Mas se não tiver preparado, e as causas, tem causas externas também, mas a principal causa é a causa genética. A gente vai receber na sequência aqui no programa uma mãe de autista que está grávida e ela traz esse relato, mas eu estou preparada, pronta para receber meu filho como ele vier. E o amor, ele faz toda a diferença nesse ambiente. Como é que você vê na associação, Cleide, essa abordagem da família, dessa estruturação, desse apoio para superação de todas essas limitações? É muito importante o apoio da família, Ludmila, porque a gente observa e são passos que acontecem na vida da família. Quando você tem, ao primeiro momento, o diagnóstico fechado, você entra num período de luto, porque aquele filho que você sonhou não foi o que veio. Você sonhou com um filho diferente, então você passa por um período de luto, um período de desestrutura, e aí você tem que ter o quê? Um acolhimento, uma orientação, um apoio psicológico. Para quê? Para que você possa fazer com que essa família supere uma das etapas, que é esse luto. Passar desse luto, aí já vem para a aceitação. Fazendo o período de aceitação, tendo essa aceitação, aí ela já começa a pensar nas terapias, num tratamento, vamos falar assim, para a família e para a criança. Porque o autismo, ele envolve não somente a criança e não somente a mãe e o pai. É todo o ciclo de cuidadores. Então, todos os cuidadores que estão envolvidos, eles têm que ser olhados de perto, eles têm que ser acompanhados, têm que ser ajudados, né? E isso faz toda a diferença. A gente vê lá na associação que várias famílias chegam já quase em final de casamento, porque há uma desestrutura, não há uma aceitação, há uma culpa. Foi minha culpa. Foi culpa do meu marido, de quem foi a culpa, fica tentando achar um culpado. Não se existe culpa. Existe uma situação, existe uma criança que está ali, que tem que ser muito amada, muito compreendida. E uma coisa muito importante, a gente não tem que modificar o jeito do pensamento dela e o jeito que ela vive. Nós é que temos que nos adaptar a ela. Não é ela adaptar a nós. Mas quem tem uma filha autista, um filho autista, eu tenho uma criança de 10 anos, uma menina, a Débora, que é autista, que é extremamente amorosa, é extremamente carinhosa, alegre. Você não vê Débora triste. Aonde ela chega, ela só traz alegria, todo mundo quer ficar perto dela, porque ela é muito alegre. E isso acontece com a maioria das crianças, dos autistas. Existe sim aqueles que gostam, em determinados momentos, ficarem mais isolados. Eles não têm aquela interação. Mas, para a gente tentar se adaptar a eles, tentar entrar no convívio dele, é muito gratificante. Faz a diferença. E é isso que a gente precisa entender, compreender e fazer cada vez parte dessa engrenagem, porque é de amor que também a gente precisa, vive, é uma troca. Então não tem por que excluir, não tem por que desobedecer leis, sabendo que você está prejudicando o próximo de uma maneira muito agressiva. Exato. O respeito, ele é preponderante. Se não sabe, pergunta. A informação, um fato muito importante, Ludmila. No vital. mundo que nós vivemos hoje, nós temos muita pressa de tudo. E a criança autista tem o seu tempo. Nós temos que respeitar o seu tempo. Eu falo que a minha filha é um exemplo para mim, porque eu sou muito agitada. Eu sou muito Ela é sua rápida. pausa. E ela é minha pausa. Ela é meu controle. Ela é seu assim, respiro. Vamos devagar. Vamos um pouco mais lento. E olha o quanto que você já aprendeu com a sua filha. Sim. Normalmente as famílias têm esse pensamento, doutor, é nesse viés, ou tem essa dificuldade também desse caminhar junto por conta de uma culpabilidade que inexiste? Eu sempre ressalto que a gente não tem que achar culpados, e sim soluções para as dificuldades dessa criança. Eu preciso muito informar as famílias que se cuidem, precisa desse autocuidado dos pais, dos cuidadores, porque se eles não estiverem bem, a família não vai estar bem. Eu preciso me cuidar para cuidar dos autistas, os terapeutas precisam se cuidar para estar bem, os professores, não adianta eu chegar estressado no meu consultório
com a energia mais pura que eu já conheci na medicina nesses 10 anos, que são as crianças autistas. Eu nunca conheci uma energia tão pura, uma luz tão irradiante. E quando fala dessa regressão, Ludmila, eu queria só ressaltar aqui que, por exemplo, se eu faço o diagnóstico de uma criança que é nível 3, que é nível severo, eu quero levar ela para o nível 2, que ela tem uma funcionalidade. Do nível 2, eu quero levar para o nível 1, para ela entrar num processo de trabalho, num processo de inclusão dentro da escola, para ela conseguir ser funcional na sociedade. Se eu não estimular essa criança, cada vez mais existe a possibilidade dela regredir. Então eu sempre falo com os pais, não vamos perder o tempo não, o tempo é cérebro, vamos começar a estimular, vamos começar a se cuidar, precisa dos pais se cuidarem. Então esse processo de aceitação eu entendo muito, cada família, eu sofro com elas também, eu sorrio com elas também, mas eu preciso informar elas que eu falo com elas assim, permitam sofrer, mas não prolonguem o sofrimento. Que a energia que vocês virem após a criança desenvolvendo, após a criança tendo suas evoluções, é muito maior do que esse sofrimento que está passando. Não adianta a gente querer também atropelar o processo. Tá tudo bem, vamos fazer isso. Cada família tem o seu, mas quanto mais rápido eu criar estratégia para ajudar essa luz que está dentro da sua casa, mais rápido ela vai desenvolver. E esse acompanhamento é contínuo? É contínuo, eu sempre falo até uma certa maneira que o terapeuta observa, por exemplo, a fonoaudióloga, ela tem um atraso de fala. A terapeuta fez a estimulação dela. Essa criança atingiu os marcos do desenvolvimento. Opa, tá tudo bem, eu peço uma avaliação daqui 6 meses para ver se está tendo alguma regressão. A mesma coisa com a psicóloga, com a psicopedagoga. Então, quando os pais falam assim, ele vai fazer tratamento até quando? Eu não consigo falar do futuro, mas eu consigo falar que se eu estimular ela agora, lá na frente, a carga de terapias vai ser menor. Bom, eu sei que agora a associação, a gente está em pleno mês de conscientização, de abordagem, de compreensões, de mais apoio, de fazer essa mobilização, de estar em evidência, né, Cleide? Eu sei que a Associação Esperança Azul, aqui em Patos de Minas, junto com o Unipan, os estudantes, o Dr. Flávio, estão fazendo algumas ações. Como que a gente pode colaborar? Sim, nós estamos fazendo algumas ações, nós temos agora a campanha do brinquedo, né, que você pode doar o seu brinquedo. Nós temos alguns pontos, né, de entrega para esses brinquedos, que é na Esperança Azul, na Rua Dona Luísa, número 700, também na Unipan. Me ajuda. Na Clínica da Mulher, na base da Polícia Militar, né, do centro e da rodoviária, no Unipan, na farmácia universitária e também no Bloco E. Eu gostaria de ressaltar que qualquer brinquedo, mas que esse brinquedo tem uma funcionalidade, porque tem alguns brinquedos, por exemplo, um carrinho que chega lá com uma rodinha, não tem uma funcionalidade. Seja eles brinquedos novos ou usados. Os usados, a equipe do Unipan, da Liga de Pediatria, eu estou à frente desse projeto social junto com a Unipan, e a gente está higienizando todos os brinquedos. Vamos fazer uma campanha bonita para Patos. Os brinquedos que sobrarem, a gente vai doar para os ambulatórios do SUS que atendem as crianças do Unipan. Então vai ser um processo assim, que eu conto com a população de Patos de Minas para a gente fazer uma campanha. E eu queria ressaltar, Cleide, que o mês de abril é o mês de conscientização, mas eu queria que a gente conscientizasse todo dia. Porque se nós conscientizarmos todo dia, não é só o mês de abril. A gente vai proporcionar uma qualidade de vida melhor para essas crianças de Patos de Minas. E isso eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença para eles. Mês de abril é aquele holofote que coloca, mas que continue o assunto sendo abordado, tratado, e aqui, pelo menos na NTV, a gente está sempre de portas abertas e discutindo, porque a gente sabe da importância e da necessidade de se falar cada vez mais e abertamente sobre o autismo, que não se esconda, que não se tenha vergonha, pelo contrário, a sua luta é a de muito, a sua voz representa muito. Sim, também. Nós falamos que nós, pais, né, nós mães, somos as vozes dos nossos filhos. E eu queria convidar também para os outros eventos que vai ter ainda esse mês. Nós teremos um dia 9/4, um culto preparado para criança autista, que vai ser na ICVV, Igreja Cristã Verdade e Vida, aqui na Rua Amazonas, número 400, às 19 horas. Teremos no dia 15, no sábado, uma sessão de cinema especial para criança autista, onde a luz vai ser diferenciada, o som vai ser mais baixo, tudo diferenciado. E teremos também no dia 16, na Arena da Marabá, uma manhã de atividades para todas as crianças
que são autistas e seus familiares. Muito bom. Até que dia que podem ser doados os brinquedos? Bom, os brinquedos vão poder ser doados até na próxima sexta-feira, sem ser essa agora na outra. E também eu queria ressaltar, Cleide, que compareçam nesses eventos das crianças autistas, vocês vão sentir uma energia muito boa lá. E eu convido a NTV para estar presente nesses eventos, compartilhando isso. Eu agradeço muito a presença da NTV, que está sempre ajudando. O ano passado eu vim, esse ano eu estou percebendo que a população de Patos está tendo um engajamento melhor dessa causa também. É isso mesmo, estamos sempre juntos. Então, a gente pode colaborar de alguma forma, a gente coloca aqui, a gente participa, a gente mostra, a gente doa brinquedos, a gente participa para estar integrado junto a todos. E a Associação Esperança Azul é uma associação que, além do apoio aos familiares, a gente proporciona terapia para as crianças. Então, é muito importante você nos ajudar, porque é uma entidade que ela vive de doações, de alguns recursos de subvenções, de ajuda de empresários. Então, vocês podem nos adotar um projeto e estar nos ajudando também a levar um número maior de terapias para as crianças. Hoje nós temos inscritas 440 famílias e cerca de 15% a 20% apenas é que a gente consegue atender devido ao baixo recurso que a gente tem. Então, quer dizer, vamos ajudar mais para crescer, para alimentar a associação, para que se fortaleça e ajude cada vez mais pessoas. Exatamente. E assim, quer deixar um telefone, Cleide, para as pessoas entrarem em contato também? Vocês podem entrar em contato comigo pelo 9910 14 14, que é um número fácil de guardar. E se você quiser fazer alguma doação para a associação, nós temos o Pix, que é 18 475 261 1000 ao contrário 23. Repetindo, 18 475 261 1000 ao contrário 23. Toda ajuda será bem-vinda, gente. R$5, R$10, qualquer valor é bem-vindo, porque vai fazer a diferença lá na frente. E assim seja feita a diferença na vida de muitos. Obrigada, Cleide, pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Portas sempre abertas. Eu que agradeço, Ludmila, sempre a NTV, assim, abrindo as portas pra gente diminuir o preconceito, aumentar as informações. A gente já tem um grande ganho. Queria agradecer ao PROCON, à Prefeitura e aos comerciantes, porque tem modificado. Então, o direito do autista é ter prioridade no seu atendimento. E em vários locais a gente já tem chegado e tem tido essa prioridade, que faz toda a diferença pra gente. Doutor Flávio, obrigada pela presença aqui no nosso programa, viu? Agradeço muito o convite, contem comigo por que for necessário. Eu sempre falo, né, Cleide, juntos somos mais fortes. E fiquemos juntos, então. E fiquemos juntos. Bom, nosso programa aqui continua falando de autismo também. Na sequência tem mais. Fique comigo. Gente linda, preparadas para ouvir histórias de amor, de superação, de luta. Então fique conosco aqui agora no nosso programa Espaço Feminino. Estou recebendo aqui um time de mães, profissionais, de pessoas que são lições de vida. Eu converso com a Amanda Bueno, ela que é pedagoga, ela é mãe do Vitor Hugo. Como vai, Amanda? Tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos bem, né, Vitor Hugo? Tudo bem, Vitor Hugo? Tá feliz? Sim. Como é que tá a sua Lagoa Formosa? Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Como é que está a Lagoa Formosa? Você sabe que eu adoro a sua cidade? Tá boa. Tá? O que você mais gosta de fazer lá? Comer. Toca aqui. Somos dois, então. Tem cada coisa lá em Lagoa Formosa de comida, que depois nós vamos bater um papo. Eu quero saber mais endereço, porque amo o que a galera coisa faz lá. Preferida dele. Certíssimo. A Lidiane Bicalho. Oi, Lid. Como é que você está? Tudo bem, Ludmila. Obrigada pelo convite. Oi, Amiltinho. Tudo bem? A Lidia é mãe do Amiltinho. Você está se vendo na TV? Tá bonito? Fala quase ali. Aí já foi pra ali, porque ele tá assim, onde que eu tô? Que televisão é essa? Como é que é? Ele não quer aparecer. Tá assim, como que eu tô aqui e ali, não é?
A Amanda Lima, psicóloga. Oi, Amandinha, como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo, obrigada e você? pelo convite. Tudo bem. E o Luan Custódio tá lá no cantinho, equipado, preparado para dar show aqui pra gente também, né, Luan? Como vai? Tudo bem? Joia, boa noite, Ludmila, boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Eu fico feliz de você estar aqui conosco também. Ô, Luan, daqui a pouco você vai cantar, prepara aí, já deixa no ponto aí, porque agora eu quero saber da Amanda, que tá gravidinha. Tô gravidinha. Até falei aqui no bloco anterior de um exemplo até que o Dr. Flávio trouxe essa questão. Olha, a gente sabe que as causas estão ligadas principalmente a fatores genéticos, e é uma coisa que a gente também conversou. Isso. E eu queria saber, você agora grávida, um filho lindo de 9 anos, como que você se sente agora? Eu me sinto preparada, né, para receber mais um amor nas nossas vidas. E é como eu te disse, né, conversando ontem, a gente sabe que existe a possibilidade, mas dessa vez a gente sabe também que o amor é tão grande que venha com saúde, que venha mais esse príncipe, né, que é mais um menino. Pode falar, que é o Pode telefone continuar. que o Vinícius me deu aqui da televisão que está ligando. Não sei quem está me ligando agora aqui, Vinícius. Você pode atender a pessoa, mas podem participar. A gente tem presente hoje, não tem, Vinícius? O que é o presente? Você tem, mas ele não sabe o que é. Pode participar que tem presente. A gente vai sortear um presente ao final do programa, viu? Só não dá para atender o telefone nesse momento que a gente estava ouvindo a mamãe Amanda agora. Tranquilo. Então é isso. A gente sabe que existe a possibilidade de vir mais uma criança autista ou não. E está tudo bem, né? Nossa família está de braços abertos e ansiosa para mais essa criança. Ô Amanda, você trocou a medicina veterinária pela pedagogia justamente para apoiar mais ainda o Vitor Hugo, que é autista, para lutar para lutar a favor da inclusão, contra o preconceito, a favor da inclusão, Exatamente. Principalmente no âmbito educacional. E o que você tem visto nessa sua empreitada? Tem mudado o pensamento? Sim, com certeza. Hoje o Vitor Hugo tem 9 anos, mas na época que nós começamos a investigar, ele tinha apenas 1 ano e meio. Então, assim, eu não sabia de nada, não tinha informação nenhuma. E eu precisava procurar uma maneira que eu pudesse ajudar de alguma forma, né? Eu não queria ficar de braços cruzados e deixar o tratamento dele apenas com uma equipe profissional. Eu queria fazer alguma coisa. Foi quando eu ingressei na pedagogia. E o que chamou a atenção? Você disse, 1 ano e meio, eu notei que tinha alguma coisa que não estava correspondendo, mas o que você percebeu? Assim, eu percebia uma regressão de coisas pequenas, como dar tchau, mandar beijo. Ele já fazia e com 1 ano ele parou, simplesmente parou. Depois a gente começou a reparar também a falta de contato visual, né? Ele não atendia pelo nome. E aí foi juntando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, até que a gente procurou um pediatra, né? E assim, falamos o que estava acontecendo. No início eu tive até medo de falar o que eu estava, né, reparando, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, que mãe chata, fica um menino saudável, né? Fica procurando coisa, mas não, aquilo incomodava bastante. E aí o pediatra encaminhou a gente para o neuropediatra e foi onde começou a investigar, né? Ele era muito pequenininho, não tinha como falar, essa criança é autista. Então foram anos passando por vários profissionais até chegar ao diagnóstico. No seu caso, Lid, se assemelha ao da Amanda, o que você notou? Quais foram as características que chamaram a atenção que você, então, se mobilizou para buscar aí diversos profissionais para entender o que estava se passando com seu filho? Com o Hamilton, não foi muito diferente. Isso. A questão da fala, né, tinha um atraso significativo. A questão de chamar o Hamilton pelo nome e ele não responder. A questão do contato visual também.
O contato ele não fazia também, tinha muitas estereotipias, andava na ponta dos pés. E isso para mim era normal, porque eu não tinha noção do que era o autismo. E foi com o olhar da babá, estudante de psicologia, que ela atentou para os atrasos que ele estava tendo. E eu procurei a pediatra, ela falou que era normal, que cada criança tinha o seu tempo, e isso não é verdade, né? É triste falar com uma profissional, já falou isso, mas tem os marcos do desenvolvimento que eles precisam ser olhados com carinho, porque a gente ouve muito, cada criança tem o seu tempo, mas tem os marcos e eles precisam ser respeitados. A primeira vez que nós viemos aqui no programa, o Hamilton não falava. O Hamilton tinha a parte sensorial muito comprometida. Ele não usava roupas, não usava sapatos. Tinha uma dificuldade muito grande com areia, coisas mole. Hoje o Hamilton já fala, tem as dificuldades, mas já fala. É uma criança que já usa roupa, usa sapato, já faz o contato visual. Então ele evoluiu muito, graças às terapias, a muito esforço, muita dedicação, muito amor. A família toda envolvida e uma equipe que ele tem, eu sou muito grata, que está com ele desde os 2 anos e meio. O Miltinho hoje tem 5? 5 anos. 5 anos. Ô Amanda, a gente falando dessa questão dos níveis do autismo, como é que a gente pode categorizar isso para entender e também a importância da terapia até para a regressão desses níveis? Então, no autismo, a gente tem 3 níveis, né? Antigamente se falava em nível leve, moderado e severo, e atualmente se fala em nível 1, nível 2 e nível 3. Então, os níveis, eles vão ser a partir do quanto aquela criança ela precisa de um suporte. Então, o nível 3 é aquela criança que precisa, aquele autista que precisa de muito suporte, né? O nível 2 que precisa de um suporte, mas nem tanto. E o nível 1, a criança que precisa de um suporte leve. A gente tem, igual o doutor Flávio estava falando aqui no bloco anterior, a gente tem crianças que às vezes desenvolvem o autismo e tem o nível 3, né? E com as terapias, com o processo todo, a gente vai conseguindo recuperar esses atrasos que a criança tem. E ela pode chegar até no nível 1, né? Então ela vai conseguir ser mais funcional, ser mais independente, ter mais autonomia. E tudo que a gente faz nas terapias é pensando na qualidade de vida da criança. Então o Hamilton, por exemplo, né? Ele chegou com todos esses atrasos, né? Então a gente pensava se já num autista nível 2, e agora ele já está no nível 1, porque ele já consegue ser funcional, já consegue falar. Eu vou te ajudar, tá? Então ele já é mais funcional agora, né? A fala dele já está mais funcional. Antes, até ano passado, né, Lídia? O Hamilton não falava dessa forma que ele está falando agora. Então o processo foi bem grande para a gente conseguir ter esses avanços que a gente tem com ele hoje. Amanda, em casa, qual que é a orientação para os pais que têm autistas continuarem também essa estimulação? Atualmente, né, a terapia que mais tem eficácia para o autismo é a terapia ABA. Então, na terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada, a gente vai desenvolver estratégias e habilidades que essa criança não tem. E para a terapia ABA ser eficaz, ela precisa de intensidade. Então, a gente sempre orienta as famílias, capacita os pais, aqueles pais que às vezes não conseguem, a gente tem acompanhante terapêutica que vai para a casa da criança para desenvolver essas habilidades com ele também. Eu vou te ajudar, tá? Tá bom. Então, é importante essa intensidade, né? Quanto mais horas de terapia, mais a criança ela consegue estar desenvolvendo. E em casa é muito importante, na escola é muito importante, porque a gente precisa generalizar essas habilidades. Então, não adianta, por exemplo, a criança só fazer contato visual comigo no meu consultório e não fazer na escola, não fazer nos outros ambientes que ele convive. Então, tem que ter essa generalização. Então, é muito importante que todas as pessoas que convivam, não só os pais, os professores, né, os apoios, todo mundo participe para que eles consigam mesmo ter esse desenvolvimento em todos os ambientes. O Luan também é outro exemplo de força, de coragem, tem a minha admiração, meu carinho. Conheço ele desde bebezinho, apesar que a gente tem a mesma idade, viu, Luan?
Ele tem 18 anos, tá, gente? A gente tem quase a mesma idade, viu, Luan? Mas, Luan, como é que você enfrenta o autismo? Ludmila, no início foi mais difícil, né? Mas agora a gente entende, apesar de eu passei por várias perdas, né, de pessoas que eu amava, vários bullying, preconceitos. Estudei numa escola na capital aqui mineira mesmo e não me adaptei, assim, apesar de sofrer, passar por muitos maus tratos, né, de professores também, né, com deficiência visual e alunos também com mesma deficiência, né, visual também. E a gente, né, existe, né, como eu sou tem autismo level grau 1, suporte. Tenho a síndrome de Asperger e a gente tem que ir levando, aprendendo com a vida, né? Hoje tem as terapias que nos ajudam muito, né? Igual o psicólogo, psiquiatra, o qual estou, né, fazendo. Né? Ô Luan, e quando alguém faz algum tipo de conversa que não é legal, tipo de bullying, de preconceito, como que você lida com isso? Foi muito assim, igual, por exemplo, lá em BH eu tive uma professora de deficiente visual total, assim, não vê nada, como eu de língua, ela dava língua portuguesa, a Flávia Manicardi. E assim, ela me maltratava assim, muito assim, por fala, gritava comigo, como eu tenho estereotipias de balançar assim. Então, sabe, balançar assim com o corpo. E ela falava assim, você tá medicado, eu sei muito bem que você dá conta de parar, assim, no meio dos eventos, quando tinha eventos assim, tipo, tinha música pra cego, apresentações pra gente escutar, no meio de todo mundo, ela me maltratando. Minha mãe ia muito pra me assistir, minha avó, mas no meio daquele mundo barulho, no meio daquele monte de barulho, elas longe, como é que elas iam perceber? Mas assim, é complicado, né? Não sei se ela tem o TDAH que eu tenho, não sei assim muito, mas eu não posso falar, julgar, não sou Deus. Mas, e quando assim, alguém aborda você assim, o que você quer falar para a pessoa, né? Quando alguém faz alguma coisa, qual que é a mensagem que você fala para ela, até para poder também diminuir ou mostrar para a pessoa que esse tipo de comentário, esse tipo de observação não leva a nada a ninguém? Pois é, Ludmila, assim, igual, eu comentava assim, por exemplo, eu não lembro se eu comentava com ela, mas, por exemplo, eu tive uma professora apoio quando eu tava eu tô na Bíblia desde o ano retrasado, ano passado, que ela era, mas eu não vou, assim, ficar contando nomes pra ficar melhor. Que resume nosso tempo, que é curto. Assim, gente boa demais. Assim, no ano retrasado, assim, foi online, mas assim, foi uma pessoa que eu não posso ficar assim com mágoa, porque é uma pessoa muito gente fina, ia me ver na minha casa, levava chocolate, levava assim, de tudo. Aí, assim, me dava até uma Nossa Senhora, ela já fez pra mim, que ela, né, fez pra mim com pérola e me deu. Só porque assim, no ano passado, por exemplo, eu levo um copo pra tomar água do Big Brother e eu fui tomar água lá na sala, falei, vou deixar aqui, falei pra mim, pensei, falei, não, vou deixar aqui até o pôr folha na minha máquina de braille, né, que eu escrevo, e depois eu vou fazer o seguinte, vou acabar de tomar, né, claro que acontece algumas coisas, mas eu vou fazer o possível pra pôr a folha aqui e tomar. E eu derramei essa água. E eu falei, tá vendo? Falei, nossa. Ela falou, tá vendo, Luan? Isso aí, eu falei pra você que não pode deixar copo no quarto, não pode deixar copo no negócio, que não pode, que tem que tomar. Falei, Cristiane, deixa eu te contar aliás, eu não vou citar o nome, mas eu falei assim... a gente já entendeu que... Mas eu não tô entendendo. Tem muitas dessas. Não, eu falei, eu não tô entendendo não, porque você quer que eu faça o quê? Sendo que o tempo é curto, daqui a pouco bate o sinal, o professor já encheu o quadro, entendeu? Eu, de todo jeito, eu não queria não, mas eu precisei fazer isso. Então foi sem querer, entendeu? Molhou a mesa e tudo mais, molhou o caderno um pouquinho, mas seca. A mesa é tipo um plástico. Estragou? Não estragou. Foi sem querer, entendeu? Se fosse por querer, mas não foi
o professor, não foi. Ela falou, não, tudo bem, mas não, isso aí foi porque você quis. Falei, não, será que você não está enganada? Não, porque todo mundo sabe, o diretor, o William sabe, né, que foi professor também, que é professor também, ele sabe, todo mundo, a escola toda sabe que Deus sabe também que quando a gente faz uma coisa sem querer, é porque é sem querer e Deus entende. Pronto, estudei isso no catecismo. Ela falou, não, entendeu? Ela falou, não, mas não foi porque você quis, não, foi porque eu quis. Entende, começou ali um jogo não. De implicância. Ela falou, não foi porque você quis. Eu falei, não foi. Ela falou, foi porque você quis, na verdade. Eu falei, não foi. Mesmo, eu já passei por muitas coisas, Ludmila, sabe? Até no oitavo ano, quando eu estudava no Jax, na sala recurso, não vou falar o nome, porque vai que ela assiste, né? Mas só não fala então, né, Luan? Não, infelizmente foi complicado, não foi? Esse mamão com açúcar que vocês acham, não. A gente está tentando trazer leveza, mas a gente entende que é... Não, foi complicado, porque essa professora, assim, gritava comigo até na sala recurso, na sala de aula, assim, para as professoras e a gente. Aí um dia... Não sei o que deu com a minha mãe, não sei. Minha avó, quando estava viva, dirigiu, foi lá me levar na escola e falou, não. Minha mãe falou assim, dona Tereza, mãe, não tô entendendo, não, o Luan tá passando tanto aperto, eu tô preocupada. Tem jeito de sair lá, não? Ela falou, Cláudia, isso aí é o que eu mais tô querendo, porque eu tô vendo ele assim, frustrado, tristinho, eu não tô gostando. Vou lá falar com a dona Maria Amélia, diretora, que me deu inglês 6º ano. Dona Maria Amélia, eu não sei se eu tô enganada, entendeu? Se está, não sei, mas eu fiquei sabendo, por acaso, não sei se é verdade, mas eu fiquei sabendo que a professora tá maltratando meu neto. Não tô acreditando, dona Maria Amélia, é verdade? Ela falou, não, deixa eu chamar a professora. Aí chamou, ela falou, mas deixa eu te contar uma coisa. É verdade que você está maltratando meu neto, Luan? Ou não? Porque você grita com ele, que você... Entendeu? Grita muito alto, que ele chega assim, quase que surdo, ele chega assim, com o ouvido doendo, dores de cabeça. Não, dona Terezinha, eu não grito com o Luan, não. Mas ele estava tranquilo lá e, na verdade, estava acontecendo o contrário, isso, né, Luan? Não, e ela ainda falou assim... E aí mudou? Depois que aí teve a intervenção, mudou? Assim, mudou assim, porque a minha avó falou, não, mas você fala muito alto com ele, entendeu? Pô, a gente, igual a questão de tom de voz, não tem? Toda pessoa, claro que tem um tom de voz mais alto, mas consegue ter um controle, uma coisa assim que regule, né? Aí ela falou, nossa, dona Terezinha, eu não faço isso com o Luan, nunca maltratei, eu nunca gritei com ele, de forma alguma, a senhora pode estar muito, muito enganada, entendeu? Mas muito, eu não vou aceitar isso não, da senhora, porque eu nunca fiz isso com o Luan, não. Ela falou, tá, mas você fez, infelizmente você fez, eu não vou mentir, entendeu? Eu também sou professora, entendeu? Eu não vou mentir, eu sou verdadeira, eu sou de Deus, como ele, entendeu? Então, maltratou. Ela falou, então, já que eu tô falando alto, Terezinha, eu vou tentar falar mais baixo. Você perguntou se mudou, eu até quase que tinha enganado. Mudou, foi dela, foi o corpo, né? Assim, a mente dela, porque na realidade não mudou. Era para ter mudado, mas não adiantou. Gritando comigo, eu cheguei de Belo Horizonte muito ruim com bullying, né? Falando que ia me matar, um monte de coisa. E no oitavo ano eu já tava ruim, que eu sei estudar no Jax. E eu brincava. Eu fazia gracinha, mas não era porque eu queria, não. Não que você acha que eu queria deixar ela chateada? Eu não queria brincar na hora dela, fazer gracinha. Eu queria levar a sério, mas não dava conta. E ela gritou comigo, falou, acho que ela bateu na mesa, não lembro. Falou assim: se você não parar, eu vou parar aqui agora. Mas numa altura, meu pai. E tem outras pessoas lá no colégio dela, assim, no polo onde eu fazia a aula, tenho certeza que ouviu. Eu cheguei em casa com a dor de cabeça, que meu sonho, por exemplo, é música, né? E eu falei, gente, eu ia ouvir uma música aqui na minha casa, mas não dou conta. Ouvido doendo, cabeça doendo, quase que eu falei assim, acho que eu falei, mãe, mas não é possível, será que eu vou ter que tomar remédio? Aí ela falou, uai, meu filho, mas por quê? Eu falei, ai, mãe,
Não tô dando conta nem conversar. A professora gritou comigo demais. Deixa eu perguntar para Amanda uma questão que é importante, Amanda, para a gente entender essa questão. Quando você tem uma intervenção, você fica gritando, você fica falando, qual que é o prejuízo? O que provoca? Qual que é o gatilho que provoca ali? Como lidar com essa situação? Qualquer aprendizado, né, ele precisa ter um vínculo. Então, o aluno, o aprendiz, ele precisa gostar de estar com aquela pessoa. Então, assim, gritos, xingamentos, essas coisas que o Luan vivenciou, tudo isso é extremamente prejudicial para o desenvolvimento. Então, assim, a gente percebe que ele traz, né, traumas, lembranças ruins. Então, para o aprendizado, isso é péssimo. Ele com certeza deve ter tido muitos prejuízos, e não só professores, né? Porque as escolas hoje em dia elas têm muita falta de capacitação para poder tá auxiliando os autistas. Então, assim, a gente tem muito despreparo, mas também profissionais, né? Então, a criança, o autista, ele precisa gostar de estar ali, né? Se sentir acolhido, para que a terapia, para que o aprendizado seja realmente eficaz. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, nosso programa tá no fim, Luan, mas na volta você vai cantar. E aí você vai ter que voltar, porque... Olha lá, nosso tempo. Mas a gente vai voltar agora, você vai cantar um pouquinho, eu vou conversar pra gente fechar. Tá quase pra dar Cardoso. Nossa, muito tempo. Aí, agora mesmo. Então tá, então vamos pro intervalo, já a gente volta. Tem gente que tá, hein? Um minutinho só. Estava falando aqui de volta e vamos escutar o Luan cantar, ele que canta, tocar. Agora ele vai tocar. Ele que aprendeu a tocar, cantar sozinho, então vamos cantar um trechinho agora, Luan? Sim. Então vamos lá. Podemos começar? Podemos já, Maria já... Então aí tem que funcionar, né? Pode mandar a ficha aí já. Você, mulher... Agora ele quer a música, eu achei que você ia tocar. Que sonho em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, tão especial, feita de amor, paixão de pisa. Você, mulher, tão especial no esteio da casa. Você, mulher, tão... Deu branco na letra. Agora baixa, toca um pouquinho, então. Às vezes até eu lembro, né? Então, mas toca aí agora. Toca um trechinho. Se fala... eu vou tocar da Trem Bala uma vez. Tem gente dançando, viu, Luan? Queria te contar aqui, ó. Tem gente animada aqui com a música. Essa vai para uma amiga muito especial, minha, que foi minha professora, que estiver assistindo. Ela ama. Luan, pode continuar tocando aqui? Pra gente aproveitar esse som gostoso que você tá fazendo aqui. Ô, Lid, tô vendo que o Miltinho tá identificado, né? Tem alguns cordões. Qual a importância dessa identificação, já que você fez uma viagem agora e teve uma experiência diferente? É uma identificação que a criança é autista, e é muito importante, porque eu vejo que muitos pais com filhos autistas têm vergonha de falar que o filho é autista. Nós fizemos uma viagem agora e ele ficou o tempo todo com essa identificação, e foi muito importante, porque as pessoas, ao verem que ele estava identificado, já tirava ele das filas. Nós tivemos uma experiência no bondinho, que é sempre lotado. Quando o Hamilton estava, era metade das pessoas, porque eles reconhecem com esse símbolo que ele é uma criança que não suporta muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque se ele não tivesse com essa identificação, eu iria colocar ele num bondinho lotado e ele ia ter um descontrole e ia gerar uma crise. Então, eu peço para os pais, não tenham vergonha dos seus filhos, né? Identifica seus filhos, porque nós ficamos uma semana viajando em locais turísticos e ele não teve nenhuma crise, ele não desregulou em momento nenhum, porque ele estava o tempo todo identificado.
Ô, Amanda, pra gente fechando também, eu quero receber vocês mais vezes aqui pra gente conversar muito a respeito disso. Com todo prazer. Qual que é a experiência? O que você traz para os pais, para as mães, para as famílias, neste momento que passam por altos e baixos, que passam por momentos desafiadores, mas que passam também por muitas alegrias, muitos sorrisos, muito amor? Cada conquista, né, as mães, os pais, a família, né, dessas crianças sabe o que eu vou dizer agora. Cada conquista, cada evolução é mágica, é maravilhosa e é o que dá o gás, né? É o que dá forças pra gente superar toda essa coisa ruim que a gente também enfrenta. E o que eu digo, assim, busquem informação, busquem seus direitos. Nós temos associações como a Esperança Azul, por exemplo, que nos ajudam muito. Eu sou uma mãe que sou muito aberta para conversar com outras mães, que eu sei o tanto que isso é importante. Eu não tive, né, alguém para poder me ajudar. Então, procure pessoas que você sabe que tem esse diagnóstico na família e não desiste, sabe? Eu tenho certeza que cada criança ela tem um potencial ali. É só a gente saber lidar com jeitinho e estimular da maneira certa, que vai dar certo. Confia que vai dar certo. Ô, Vitor Hugo, essa mãe sua é linda, hein? Ricardo. O que você quer falar pra ela? O que você fala pra ela quando você olha pra ela? O que você gostaria de falar pra ela? Sei lá. Tipo, o que você gosta dela, o que você acha? Você ama a mamãe? Sim. Que tanto? Mãe. Mamãe também te ama. Ah! Você sabe se é uma irmãzinha ou um irmãozinho que vai chegar? Sim, sou o irmão. Já sabe o nome? Sabe o nome? Sim, sou Henrique. João Henrique. Ai, que lindo. Então que vem, vai ser mais um companheiro pra você na sua casa. Já tem o papai, né? Vai chegar mais um agora. Sim. Obrigada, viu? Mandinha, a gente fechando também, o que a gente tem que entender sobre o autismo, a importância desse apoio, a importância da integração dos diversos setores da sociedade para criar esse ambiente de inclusão tão necessário. E não de exclusão, e não de esconderijo, e não de tentar apagar ou minimizar algo em que a gente precisa cada vez mais discutir. A gente tem que entender a importância dessa intervenção precoce, né, que ela é extremamente importante. Então, as crianças, quanto mais precoce começa essa intervenção, mais ganhos essa criança vai ter ao longo da vida. E o cuidado com quem cuida também, né? Então, assim, é muito difícil quando as mães recebem o diagnóstico. Então, a gente tem que ter muita paciência, muito acolhimento com essas mães, explicar direitinho para elas como que funcionam as terapias, para que elas entendam e se impliquem também dentro do processo terapêutico, porque a família, ela é nosso principal apoio ali para a gente conseguir ter ganhos. E principalmente as escolas também, né, que sempre estão com a gente. Assim, a gente tem muito contato com as escolas aqui em Patos, a gente tem essa abertura, mas precisa também de uma capacitação com essas escolas para que eles consigam acolher, para que não aconteça bullying, né, para que as outras crianças que não têm autismo entendam sobre o autismo, o que é. Então, acho que esse conjunto, né, escola, pais, terapeutas, né, é a chave para ter sucesso com essas crianças. E que tenhamos. Ô, Luan, obrigada pela sua presença. Você acredita que o programa acabou? Nossa, que pena, hein? Também, fiquei até aqui com a mão no queixo agora. Não deu pra cantar, assim, eu dei branco, até perdão, mas vamos fazer branco na letra. Vamos fazer assim, vamos combinar de você voltar aqui pra tocar e cantar? Eu aproveito e canto, mas assim, eu acho que eu que peço perdão, porque eu fiquei bem ansioso pra vir, bem contente, eu peço perdão, mas não era pra dar branco, mas o nervo e a felicidade, a ansiedade, eu peço desculpa, porque eles que me fizeram dar branco, porque tava na ponta da língua. Quem não tem branco, todo mundo tem. E olha que eu não queria ter dado uma música pequena dessa. Mas então, você vai vir aqui de novo, vou combinar com você. Isso, então, combinado. Fechou.
Convidado. Então a gente termina o nosso programa, sabe, Miltinho? O que é isso? O menino tá acelerado por aqui, mas que bom animado. que sejamos todos muito felizes e abençoados. Obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo, viu? Obrigada, muito obrigada. Bom, e o nosso programa termina. Muito obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Agora a gente vai dar um jeito por aqui, brincar um pouco, né? Deixa o Luan cantar ali, tocar, pra gente dançar aqui. Combinado? Então fica quietinho aqui só pra gente despedir, ó. Pode ser? Pode. A clínica hoje, quando elas ficaram sabendo que nós estaríamos aqui, elas pediram para a gente estar mandando um beijo para essas super mães, né, que se implicam, que levam as crianças, que têm assiduidade. E qualquer coisa que qualquer um de vocês perceberem, né, de atrasos, não deixe de procurar os profissionais para que os filhos cresçam, né, com habilidades adequadas e que eles tenham um bom desenvolvimento. Obrigada, viu, Ludmila? Obrigada, Mandinha. Bom, eu prometi presente hoje, vou colocar todo mundo que participou hoje, vou entregar na semana. Acabou, viu, Mitinho? Faz assim pra todo mundo, ó. Beijo, muito obrigada a todo mundo pelo carinho, pela audiência. Beijo novo. Aê! Valeu, gente!